Olá pessoal, boa noite. Tô aqui nessa sexta-feira pra gente bater um papo juntos sobre ritmo e rotina. Já já a Clarissa de Aquiara deve estar aqui comigo, ela já deve estar entrando. Enquanto isso, eu vou recebendo vocês aqui. É sempre muito bom a gente estar juntos, né? Sei que tem muita coisa rolando aí ao vivo, muitas lives acontecendo, aí a Cláudia chegou, mas a gente fica super feliz de vocês nos darem, né, a oportunidade de nos ouvir. Eu acho que essa conversa vai ser muito bonita, acho que vai ser muito importante para o momento que a gente está vivendo. Deixa eu chamar a Clá aqui para entrar e participar junto com a gente. Ei, Ei, Clá! ei, Mari, tá boa? Tudo bem, e você? Beleza. Ah, que bom! Muita gente entrando aí ao vivo com a gente. Queria começar dizendo o quanto eu tô honrada de estar dividindo essa live com você. Ontem compartilhei no Stories quanto você representa assim um impulso para mim, né? Nesse universo de compartilhar online, o quanto eu admiro você, o seu trabalho. Então, obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Mari. Eu que agradeço também. Fiquei super emocionada, assim, não sabia, né, dessa história. E a gente já se conheceu pessoalmente, já se encontrou em BH, né? Somos conterrâneas. Sim. Mas fiquei muito feliz, muito honrada e estou feliz da gente estar aqui junto hoje, podendo compartilhar sobre esse tema tão importante, eu acho, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Total, e assim, eu tô pensando aqui, né, como que você tá aí no Chile, né, e a gente tá aqui no Brasil, e provavelmente deve ter pessoas aqui que estão com a gente na live que talvez morem em outros países, e como que a gente vai falar universal, né? Assim, todo mundo tá vivendo a mesma situação, né? Todo mundo está passando por um momento desafiador, de muitas emoções, de muitas mudanças na rotina, no ritmo familiar, né? Independente de onde mora e qual a constituição da família, né? Esse é um momento único. Esses dias, Mari, só para checar uma coisa, a sua imagem tá travada para mim. Você tá conseguindo me ver e me ouvir direitinho? Eu tô conseguindo te ouvir e te ver bem. Assim, deu um Ah, agora atrasozinho destrava. pequeno agora. Tá, Agora tá bom voltou. pra você? Voltou. Tá. Eu voltei a te ver. Beleza. Ah, ótimo. É, eu outro dia, né, isso que você estava falando dessa, né, do tema da nossa conversa. Outro dia eu atendi, né, assim, meus clientes de manhã, trabalhei dentro de casa e saí para caminhar à tarde com o Rafa. Os meninos estavam brincando aqui fora, eles não quiseram ir, mas eu saí com o Rafa para caminhar. E a gente mora, né, um pouco isolado do centro da cidade. É uma cidade muito pequenininha que a gente mora, tem 20 mil habitantes. E a gente mora meio que isolado do centro. Então tem muito contato com a natureza. E a gente saiu para caminhar e para todo lugar que eu olhava, era tanta beleza natural, assim, sabe? Num lado tinha a vista do lago, no outro eram umas montanhas com neve no topo, no outro vulcão. Um lugar tão bonito que eu fiquei tão emocionada num determinado momento que eu falei assim, Rafa, que privilégio, né, no meio de toda essa bagunça, tudo isso que está acontecendo, a gente poder estar num lugar desse, né? Assim, como que isso é nutritivo, assim, para nossa alma, poder olhar para tanta beleza, assim, como que isso me nutre mesmo. E aí eu fiquei pensando, né? E ao mesmo tempo que eu me sentia muito grata,
eu comecei a pensar nas pessoas que talvez não tenham, não, né, estão presas dentro de um apartamento pequenininho e que realmente não podem sair, enfim. E aí eu resolvi fazer uns vídeos curtinhos de 1 minuto, filmando alguns lugares aqui e postar diariamente, assim, porque eu sinto que o que a gente vai falar aqui hoje tem muito a ver com isso, assim, né? Com isso que a gente hoje, vivendo em cidades e estando muito conectado com a tecnologia, o ritmo que a sociedade, esse ritmo social, né, que a gente está imerso e envolvido por ele, e que a gente tem vivido a nossa vida, o quanto que ele é distante, muitas vezes, desse ritmo natural. E Uhum. como que quando a gente está em contato com a natureza e pode observar esse ritmo, quanto que isso traz a gente de volta para um eixo, assim, né? Uhum. Maravilhoso isso. E quando você estava falando, me lembrou quando eu estava de repouso, quando eu estava grávida do Matias, e assim, eu passava, né, o tempo inteiro, o dia inteiro no sofá, no mesmo lugar. Às vezes revezava entre o sofá e a cama. E aí eu comecei a criar, assim, telas mentais, sabe? Assim, de paisagens para mim. Assim, eu fechava os olhos e tentava pensar em paisagens que eu gostava. E olha que na época eu até morava numa casa também cercada por natureza. Mas como eu, né, ficava, assim, nesse estado de repouso, tentava me conectar com isso, sabe? Porque toda vez que a gente é convidado ou obrigado, né? Depende de como a gente quer olhar, a parar a nossa vida, né? A nossa primeira reação é se conectar com esse ritmo do isolamento, né? Esse ritmo de estar fechado as paredes, assim. E a natureza, eu também sinto a natureza como esse convite para a gente poder olhar para fora, né? Para a gente poder ver além do que a gente está dando conta de ver. E de como isso é possível, mesmo a gente estando fechado, né? Mesmo a gente estando em isolamento, né? Não, maravilhoso isso que você está falando, Mari, porque para o nosso sistema nervoso, assim, né, não faz diferença se eu estou pensando em algo ou se eu realmente estou vivenciando aquilo, né? Por isso que eu sinto que a base desse momento que a gente está vivendo, né, essa nossa capacidade de observar o que está passando aqui, né? De observar o poder que tem no que a gente vem criando com a nossa mente. Se você, olha que coisa mais maravilhosa que você está falando, assim, né? Se você tem essa capacidade de escolher o que você quer pensar, né? Por mais que a gente está sendo assim, né? Eu falo muito com as mães no Zoom, Zoom, assim, de colocar um filtro, de colocar filtros protetores para o excesso de informação, né? Para tudo que tem chegado para gente. Como que eu posso direcionar e escolher e às vezes determinar assim um horário para eu acessar as notícias? É óbvio que eu não vou me alienar, não vou, né, ignorar o que está acontecendo. Não é sobre isso, mas assim, como que eu posso criar um filtro, né? E escolher um horário, não tá constantemente bombardeando a minha mente, o meu corpo, né? Enfim, e como que esse pensar ele vai influenciar o que eu sinto, vai influenciar as minhas ações, né? Como que eu coloco esses filtros de alguma maneira e crio, né, esse trabalho, essa questão do autocontrole e escolho para onde que eu quero levar a minha mente. Porque é isso que eu estava falando, assim, né? Não faz diferença. Se eu estou pensando em algo, eu estou mandando aquela informação para o meu corpo como se aquilo tivesse realmente acontecendo. Então, se eu estou criando uma tela mental, como você falou, de pensar que eu estou na natureza, que eu estou caminhando num bosque, eu mando essa informação para o meu corpo. Da mesma maneira que se eu penso em algo que me gera medo, ansiedade, algo desafiador que eu vivi, ou alguma coisa que eu estou
criando e pensando na possibilidade, que nem está acontecendo, né? Mas pensando na possibilidade de um futuro, de algo que pode acontecer, eu mando essa informação para o meu corpo. E o quanto que isso é adoecedor para o nosso corpo, né? Uhum. E como que, assim, nesses momentos a gente poder oferecer isso para as crianças também, né? Teve um dia que dessa semana, acho que foi dessa semana, os dias estão tão diferentes, né, que a gente até se perde no tempo. Mas eu acho que foi dessa semana que o Matias estava mais agitado. Eu percebi que ele queria descansar, mas que ele não estava conseguindo descansar, assim. E aí eu levei ele para a nossa cama e sem tentar fazer ele dormir, assim, sem tentar isso, que eu percebi que ele não, ele estava resistente, assim. Eu comecei a conversar com ele e falar com ele assim, tinha um sol batendo, sabe? A janela estava aberta e era depois do almoço, mais ou menos. E aí o sol estava entrando e estava muito gostoso, estava um quentinho na cama. E aí eu comecei a falar com ele assim, Matias, vamos imaginar que a gente está na praia. Olha só esse calor, esse sol batendo aqui, que gostoso. Vamos imaginar, eu acho que a gente está em Morro de São Paulo, que é uma praia que eu morro de vontade de levar ele, sabe? E acho que a gente está na areia. Olha, eu vou começar a brincar com você aqui na areia, sabe? E acho que agora você vai correr e brincar com o papai lá no mar. E comecei a falar, assim, sabe? E aí ele foi relaxando. E por mais que ele não estivesse fazendo o mesmo exercício que eu acho que ele sintonizou com o que eu Com a estava sua fazendo, intenção. né? Com a minha intenção. E foi relaxando, e aí eu consegui ajudar ele a descansar, né? Então, tô dizendo isso porque às vezes a gente, essa conexão com o ritmo que é nosso, o ritmo da natureza, nos ajuda a sair desses movimentos e nos ajuda a trazer a criança para o ritmo dela também, né? Porque assim, ele por estar agitado, por estar aqui no ambiente fechado, sem poder sair, ele estava se desconectado do ritmo próprio dele. Ah, eu preciso descansar, mas não quero descansar, né? E aí nós adultos, às vezes, a gente tem que se colocar nesse lugar de observar e pensar, bom, qual que é o ritmo que ele está me sinalizando, mas que às vezes ele não está conseguindo se conectar. Você vê a gente também nesse papel, assim, Sim, de total. observar o ritmo da criança e trazer ela para esse ritmo? Claro, com certeza. Você falou uma coisa no início, Mari, que eu queria só clarear para as pessoas que estão aqui, que você falou assim, a gente está meio que perdida nesse momento, né? Assim, porque tantos dias, às vezes, de confinamento, de estar aqui em casa, que a nossa relação com o tempo mudou. E é exatamente isso que é o ritmo, né? O que é o ritmo para mim? É a nossa relação com o tempo. Como que eu estou estabelecendo a minha relação com o tempo? Né? Que é essa... Para mim, o ritmo é essa respiração. O ritmo natural é essa grande respiração da natureza, né? E a gente vê como que a natureza, ela está o tempo inteiro respirando. Por exemplo, a respiração do dia, né? Que é dada pela luz do sol ou pela ausência da luz do sol. Que ora, né, é dia e depois é noite. E o dia, ele traz uma qualidade, né? Essa vontade, é a luz, o calor, essa necessidade da gente ir para fora, expandir, se movimentar mais. E a noite traz uma outra qualidade, que é a do recolhimento, a da contração, do ir para dentro, da entrega, né, de sair desse estado de vigília e se entregar aí para um estado, né, de sono, de adormecer, de relaxamento. Então, isso que você está falando, né, faz muito sentido. Como a gente está, às vezes, mudou a nossa rotina agora, a gente perde um pouco a noção, né, do tempo. Está um pouco diferente. E talvez essa foi a nossa ideia de trazer sobre esse tema. O quanto que a gente observar, né, esse ritmo e não esquecer que mudou aqui dentro da nossa casa, às vezes. Eu tô falando que nessa quarentena, assim, né, nesses dias que eu tô em casa, já vão fazer 2 semanas que a gente tá em casa, eu falei, gente, o dia parece que tem 48 horas, porque tá longo o dia, sabe, assim, é tão intenso, né?
é tão intenso, como a gente não tem muita distração, muita coisa. A gente está aqui o tempo inteiro, né? Assim, tá intenso, né? Tá intenso demais. Então, assim, né, só retomando o que eu estava falando para fechar essa questão do ritmo, né? Eu sinto que quando a gente observa e lembra que lá fora o sol continua nascendo no mesmo horário, ele continua se pondo no mesmo horário, que para além de todas as mudanças e a impermanência que a gente está vivendo, né, seja essa impermanência emocional, seja econômica, o que quer que seja que está pegando aí dentro de cada um, né, ou na vida de cada um. Existe a natureza ali que nos mostra essa constância, esse ritmo que segue ali acontecendo de uma maneira cíclica e nos traz a possibilidade da gente observar isso e retomar esse nosso eixo. Sabe, assim, e sentir que isso me traz segurança, né, Mari? Assim, poder saber que aconteça o que acontecer, o sol vai nascer de manhã, Uhum. né? Nossa, maravilhoso isso. Claro, a gente mora hoje num apartamento e a gente também tem um privilégio de ver assim uma floresta praticamente, sabe? Tem um parque aqui do lado e é um espaço onde eu me conecto muito com a natureza. Assim, né? Hoje o parque está fechado, mas quando eu olho para a janela ou se eu vou no pilotis do prédio, eu consigo me conectar bastante com essa visão assim verde, né? E aí eu escuto os barulhos, escuto os sons e é exatamente isso que eu sinto, sabe? Eu olho as flores que continuam nascendo, eu olho a água que continua escorrendo, eu olho, escuto o passarinho que continua piando. E aí me traz exatamente isso que você falou, sabe? Apesar de toda inconstância, né? De toda insegurança, de todo medo, de todas as incertezas, a natureza está aqui, ela está acontecendo do mesmo jeito. E ela me lembra da vida. Eu acho que também traz esse ponto, sabe? A natureza, ela me lembra da vida. Porque nesses momentos e nessa situação que a gente está vivendo, a gente se conecta muito com a morte, né? Assim, com a Uhum. vulnerabilidade, com a possibilidade da morte, que é real e que a gente não precisa negar. Mas a gente precisa o tempo inteiro se conectar com a vida também, né? E o ritmo da natureza, eu acho que ele nos traz essa conexão com a vida, né? Agora, sabe, uma outra coisa que me ajudou muito aqui em casa e muito antes desse espaço da quarentena foi num momento em que o Matias também virou uma chave assim para essa questão das atividades, assim, da vontade de brincar, da vontade de explorar, em que isso se intensificou, né? Principalmente depois que ele começou a engatinhar e andar. Então, nesses momentos em que o sono vinha, uma dificuldade de querer dormir porque quer continuar aprendendo, quer continuar brincando. E aí a gente já seguia um ritmo para dormir, né? Que era ir diminuindo o ritmo, tomar banho, mantras e dormir. Mas mesmo com esse ritmo sempre cadenciado, estava tendo uma recusa, assim, por uma vontade de continuar brincando mesmo. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a levar, a gente começou a apagar as luzes juntos e eu comecei a levar ele num quarto aqui de casa que dá para ele ver o céu melhor, assim. E aí eu comecei a falar com ele, olha só, o céu tá escuro, a natureza já foi descansar, olha, os bichos já estão descansando, a gente não tá mais ouvindo os cachorros latirem, os passarinhos piarem, então já tá no momento da gente descansar. E como que isso, assim, ajudou ele a concretizar aquele ritmo que já vinha acontecendo, mas que, né, estava ainda difícil de assimilar por essa necessidade de explorar. E aí essa conexão com o que está lá fora também trouxe para ele, né? Eu estou retomando isso porque eu acho que a gente está falando desse lugar de como o ritmo da natureza nos ajuda a encontrar o nosso eixo para nós adultos, mas como que isso também fortalece muito a criança, né? Total.
Na verdade, né, Mari, você está falando uma coisa muito importante, assim. Primeiro, que eu sinto, né, o quanto que as crianças, elas já estão conectadas com esse ritmo natural e que o nosso lugar como adulto é, eu sinto que é cuidar dessa relação que já é natural para a criança, mas é cuidar para que essa criança realmente, né, que a rotina dela, ou seja, que a forma como ela vai se relacionar ali com o tempo, como a gente vai organizar o tempo dela, né, ao longo do dia, ele esteja alinhado também com o ritmo natural. E aí você traz, né, o seu cuidado também em perceber a necessidade dele. Peraí, né? Ele está me sinalizando aqui uma pequena mudança, né? Ele está passando por uma mudança, ainda mais bebezinho, assim, como que as mudanças são, né? Assim, intensas, passa dias, passa semanas, passa, né? Assim, de um mês para o outro muda, às vezes, um ritmo de sono, muda algo de uma forma muito, né? Muito rápida, assim. E o quanto que é importante que a gente observe, né, essa criança, as necessidades dela, mas o quanto que a gente, como adulto também, é importante a gente cuidar dessa relação da criança para manter, né, essa relação dela com esse ritmo natural. Para estabelecer uma rotina dentro da nossa casa, né, que consiga estar alinhada a esse ritmo natural. Né? E foi exatamente o que você trouxe, né? Tá de noite, o que que acontece do lado de fora? Né? Os animais vão se silenciar, tá mais escuro, tá mais silencioso, né? Os animais se recolhem. Então esse movimento precisa de acontecer na nossa casa também. Agora, se fica de noite e todo mundo liga as luzes, todos os eletrodomésticos ligam, a gente começa, né, a fazer muito barulho. Como que a gente vai querer que essa criança se aquiete e vá dormir? Uhum. Né? E eu sinto que a gente precisa também, né? Eu falo com as mães do Zum Zum assim que ter um ritmo de sono bem estabelecido com as crianças é vital, acho que não só para a criança que precisa disso, precisa de dormir, precisa de descansar, ela sente esse ritmo natural guiando e impulsionando ela, e ela se enfraquece muito quando ela não está conectada com esse ritmo, quando a gente não cuida disso, mas é vital para a relação do casal, para todo o sistema familiar também. Eu poder ter um tempo de pausa, sem criança, para poder fazer coisas de adultos, para eu poder, sei lá, olhar para o meu marido, tomar um vinho, ou conversar coisas que eu quero conversar só com adulto, ou poder estudar, ou poder ler um livro, ou poder assistir uma live, fazer uma aula de yoga, sei lá, o que eu quiser fazer, né? Mas que eu também possa ter tempo para mim, assim, ainda mais num momento de tanta intensidade para as nossas relações, que está todo mundo junto o tempo inteiro, sem muito apoio, né, com as crianças. E eu sinto que, assim, o ritmo, sempre quando eu penso no ritmo, me vem muito essa coisa da cadência, assim, sabe? Da música mesmo. De uma coisa que vem primeiro e que vem depois, sabe? Nessa constância, né? Eu sinto que as passagens de atividades para as crianças e para a gente também é porque a gente se desconecta disso e a gente vai vivendo sem se conectar com essa cadência. Mas eu acho que as crianças, elas nos convidam para trazer isso de volta. E, por exemplo, em alguns momentos que talvez agora estejam mais desafiadores, é que eu acho que vale ainda mais a gente usar, né, essa lógica, né? Exemplo, a hora das refeições. As crianças estão ali brincando. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, você não tem a escola, por exemplo, para você falar: olha, é hora de almoçar porque daqui a pouco você tem que ir para a escola. Então, como que você mantém essa cadência de sair da brincadeira e ir para a refeição, né, de uma maneira que não seja tão desgastante? Eu acho que criar coisas que dão esse ritmo para essa passagem, sabe? Aqui o que eu encontro para essa passagem é lavar as mãos, fazer uma prece,
cantar o mantra e entrar na refeição, sabe? É isso, é isso que dá a cadência aqui na minha casa da passagem da brincadeira para a refeição. Porque isso Uhum. funciona aqui para mim, mas talvez na sua seja outra coisa. Mas eu acho que é muito importante a gente ter esses espaços de cadência entre as atividades para ajudar a criança a fazer essa transição, né? Porque senão fica tudo muito solto e aí elas ficam desorganizadas, a gente fica desorganizado também, né? Sim, você está falando assim, é, essa essa cadência, assim, né? Tem eu aqui em casa também, né? A gente tem alguns rituais que eu sinto que marcam esses momentos, sabe? Que de alguma maneira, né? Eles fazem, óbvio, fazem essa transição, assim, e ancoram a gente, preparam a gente para o que está por vir, né? Prepara essa criança para o que está por vir. A gente também canta uma música, acende uma vela, né? Dia que está mais tumultuado, tem até briga entre os meninos para ver quem que vai acender a vela, quem vai apagar, quem vai acender. A gente percebe que tá tenso, assim, também, né? Por isso. Mas é algo que eles já sabem. A gente vai acender a vela antes de começar o almoço. A gente vai cantar antes de começar o almoço e agradecer por essa refeição. E na hora que apaga-se a vela, termina a refeição. Então, assim, esse tempo ele é marcado dessa forma, assim, né? Com pequenos rituais que nos recordam o sagrado que é esse momento e que abrem a gente para a gente estar aqui presente para aquilo. Né? Da mesma forma que o ritual que você falou antes de dormir, como é que é o ritual? Ah, primeiro eu mostro para ele o que está acontecendo lá fora, depois a gente, aliás, antes, né, assim, a gente janta, toma banho, aí eu mostro o que está acontecendo, aí a gente canta alguns mantras e ele adormece. Então tem esses rituais e essa repetição, eles trazem muita segurança para as crianças, né? Para além de toda essa insegurança que a gente está sentindo, marcar esse tempo com rituais, com pequenos movimentos, assim, pequenas, às vezes uma musiquinha que você sabe, ou às vezes uma parada, um acender uma vela, um olhar nos olhos e agradecer o alimento, ou pedir para a criança falar algo, cantar uma música, o que quer que seja, assim, né? Agradecer as pessoas que produziram aquele alimento, agradecer quem cozinhou, se é a mamãe, se é o papai, quem foi. Enfim, são pequenos gestos que vão conectando e trazendo a criança para aqui agora. E só uma outra coisa que eu queria falar, né, que você falou assim da importância de manter essa cadência e a gente foi falar logo do sono, porque a gente estava falando do ritmo diário, e eu não queria deixar de falar, né, é que para a criança dormir bem, né, pensando nesse todo que é um dia com a criança, a gente precisa de lembrar que tem outras duas coisas que são importantes e que estão diretamente ligadas a essa questão do ritmo do sono, né? Que uma é o movimento e a outra é a alimentação. Eu sinto que se a gente cuida dessas três questões na rotina da criança, né? Então, assim, uma criança que se movimenta bastante, gasta energia. E como que a gente movimenta bastante e gasta energia dentro de casa? Dá para fazer muita coisa e ser criativo, né, Mari? O que que você anda fazendo aí? E só um Ah, parênteses antes de contar o que eu ando fazendo, que assim, foi muito interessante que o Matias, ele tem uma soneca muito uhum, próxima do horário do almoço, assim, ele costuma dormir entre 10 e 10 e meia, e aí ele acorda próximo de meio-dia, uma soneca mais longa. E aí, o que que acontecia? A gente dava banho nele e levava ele para almoçar. E aí ele não estava almoçando. Parece que ele ainda estava naquele ritmo do sono mesmo, sabe? Mesmo tendo despertado com banho, assim, a gente entrou com banho nesse horário, logo depois da soneca, para despertar para o almoço. Mas aí o que que a gente percebeu? Que ele precisava gastar uma energia. Então, assim, só o banho não era total. suficiente, sabe? Tô contando isso porque eu lembrei agora que você falou, né? Então, só o banho não era suficiente para despertar ele para o almoço. Ele precisava de brincar, de se movimentar. Então, a gente passou a levar ele pro pilotis aqui do prédio, deixar ele andar lá à vontade mesmo, assim.
para poder vir e almoçar. E aí agora, o que a gente tem feito nesse momento, não fazer uma proposta de atividade, assim, deixar ele mais livre, e aí ele anda a casa inteira. Você anda a casa inteira. Aí depois que ele anda bastante, a gente faz esse convite para ele, né, para a gente poder ir lavar as mãos e poder sentar na mesa e almoçar. Então, eu também penso, o maior foco é nesse, porque ele está nesse momento de ter acabado de aprender a andar, né? Então, de realmente deixar ele à vontade, assim, sabe? Com certeza. O quanto que gastar energia, né? E é isso que você falou, ele estava num momento de contração profunda, que é o dormir. Não adianta eu querer que ele passe para uma outra atividade, que é o comer, que é contração também. Porque comer você tem que estar muito concentrado, né? Ele tem que, ainda mais para ele que está aprendendo assim, né? E a gente confunde muito o que está por trás desse momento, né? Às vezes a alimentação a gente acha que é um momento de expansão e não é. É um momento que eu preciso de estar muito concentrado ali, pegando a comida, levando até a minha boca, mastigando. Exige muita concentração, principalmente para as crianças. E às vezes, por não saber disso, o que a gente faz? A gente, sei lá, põe uma tela, uma televisão para a criança enquanto ela está comendo. E eu rompo essa relação tão sagrada do que aquele momento está me pedindo. O momento da alimentação, ele me pede para concentrar, né? Então, quando você combina, né, assim como na natureza, assim como a respiração, para cada inspiração eu tenho que expirar. Não adianta eu ficar inspirando que não vai dar. Então, como ele estava concentrado, e aí isso que você está falando é um exemplo maravilhoso, como ele estava numa contração profunda, ele precisa de expandir, de ir para fora, de expirar, para depois ele conseguir concentrar de novo. Então, quando a gente está olhando para a rotina, agora a gente precisa de entender essa relação, essa respiração. Se essa criança está gastando pouca energia, vai ser difícil dela se aquietar para ela dormir à noite. Vai ser difícil dela sentar para ela comer também. Então, se ela movimenta, se ela gasta energia, se ela pula corda, se a gente brincou de guerra de almofada, se a gente... enfim, o que eu posso fazer? Se a gente dançou, brincou de morto-vivo, o que quer que seja, assim, dentro de casa que a gente pode fazer para gastar muita energia, depois vai ser mais fácil. E aí eu uso algo também para passar por um momento, para o outro, uma transição, mas vai ser mais fácil essa criança se concentrar e fazer uma atividade que requer ela ali mais inteira e mais para dentro, assim, né? Uhum. Perfeito. E, claro, como que você vê, assim, como que você tem percebido essa questão, passando um pouco agora para a questão da rotina, né? Rotina sempre foi uma palavra, assim, que me deixava meio, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa, assim, sempre trabalhei por conta própria. Eu tenho um ritmo mais independente, assim. E eu tenho uma necessidade de mudanças na rotina, sabe? Então, às vezes eu escutava as pessoas falarem da rotina, aquela coisa assim completamente fechada, e eu falava, não, gente, eu não consigo me imaginar nesse lugar, né? E aí só depois que eu conheci essa relação do ritmo com a rotina, é que eu consegui estabelecer uma rotina mesmo. Porque aí eu estabeleci a rotina a partir do meu ritmo, né? Mas talvez eu acho que você podia falar um pouquinho mais sobre esse olhar da antroposofia, assim, né? Para a rotina que vem a partir do ritmo e não da rotina engessada, né? Eu acho que a rotina, né, ela traz essa sensação, quando a gente fala, né, só a palavra rotina, ela traz essa sensação de ressecamento, assim, de enrijecimento. E não é isso, né? E é essa coisa meio mórbida mesmo. E a gente está vivo, né? A gente está interagindo ali outros seres, cada um com as suas necessidades. Aqui em casa, por exemplo, é um filho de tem eu e o Rafa, obviamente. O João tem 11, o Lucas tem 5, eles têm 6 anos de diferença, então são necessidades bem diferentes. Então, a rotina, ela precisa de ser viva, ela não pode ser essa coisa enrijecida, assim.
É claro que a gente entende o quanto que essa repetição ela é importante, mas a gente está falando de seres vivos, né? Então, quando eu entendo que essa rotina ela precisa de respirar, essa respiração ela é dinâmica, né? Assim, é para cada atividade que me traz para dentro, que eu preciso de contrair, que eu preciso de concentrar, eu preciso de uma outra atividade que me leva para fora, que me expanda. É equilibrar ritmo e pausa, né? Assim, é movimento e pausa, né? Não ritmo. Movimento e pausa, né? Ou expansão e contração. É buscar esse equilíbrio dinâmico ao longo do nosso dia. E como que cada família vai estabelecer isso, vai de acordo com as necessidades de cada família. E aí, quando a gente está olhando para a criança, é importante a gente ver, porque elas sinalizam quando elas estão precisando de expandir, de movimentar mais, ou quando está difícil para elas, como o Matias te sinalizou, concentrar de novo, porque ele já estava muito concentrado, ele não precisava de seguir fazendo isso, ele precisava de expandir. Então, Eu acho que quando a gente não tem esse olhar do ritmo, o que que acontece? A gente começa a estabelecer rotinas só da nossa cabeça e das nossas necessidades, né? Na nossa relação com o tempo, com o nosso tempo de trabalho, com o horário da escola, com o nosso ritmo, né? Mas quando a gente olha para a criança, ela mostra para a gente as necessidades dela e a gente pode equilibrar as nossas demandas externas de trabalho e tudo mais com esse ritmo dela, assim, tentar equilibrar isso o mais possível, né? Para que a gente possa estabelecer uma rotina que seja equilibrada com isso e não com lá fora só. Às vezes a gente vê, assim, às vezes eu estou procurando uma atividade no Pinterest, por exemplo, sabe? Para fazer com o Matias, e direto eu vejo lá, rotina para criança de 12 meses, por exemplo, né? Quando se eu procuro atividades de 12 meses, que é a idade dele. Aí vem um quadro de rotinas para criança de 12 meses, sabe? Mas e aí? O Matias é uma criança de 12 meses e a outra criança de 12 meses é outra criança. Eles não são iguais, né? Eles não têm ritmos iguais. Como é que você estabelece uma rotina única para todas as crianças? claro. Você tá me ouvindo, Mari? Tô. Uhum. Ah, tá. Eu acho que esse olhar, assim, né, para os nossos filhos, ele é muito importante, assim, né, para esse ser que tá diante de nós quando a gente vai, né, estabelecer, assim, vai apoiá-los, né, a criar uma relação com o tempo, a cuidar, né, desse entorno, criar as condições para que essa criança organize o tempo, se relacione com o tempo. Mas eu vi uma coisa aqui, Mari, que eu achei muito legal que a Juliana falou, a Ju querida, de BH aí também. A Ju falou que ela envolve, né, a filha dela nas atividades da casa, né? E então tem dois pontos só que me vieram aqui, que eu acho que seria legal da gente falar. Um é isso, né? Que nesse momento que a gente está em casa, o quanto que é importante a gente trazer mesmo as crianças, né? Para participarem dessa rotina da casa, né? Das atividades do adulto. Que o adulto não é essa pessoa que tem que ficar o tempo inteiro entretendo a criança. A gente não é sei lá, um animador de festa, né? Ou ter que ficar entretendo a criança. A gente vai fazer muitas vezes as atividades da casa e o nosso fazer, como que tá o meu fazer na casa agora que eu tô cuidando? Tem gente que às vezes, eu estava atendendo uma cliente outro dia, ela falou assim, Clarissa, eu nunca tinha cozinhado um feijão, porque ela sempre teve funcionária, babá, cozinheira, pessoa que apoiava ela. Falou assim, eu nunca cozinhei um feijão, eu tô tendo que cozinhar. E eu tô achando isso tão prazeroso. Ela falou, hoje eu lavei banheiro, joguei água no banheiro. Ela falou assim, eu tô encontrando tanto prazer nisso. Então, como que a gente tá cuidando da nossa casa? Como que a gente tá fazendo, né, o que a gente faz? Seja o nosso trabalho,
a hora que a gente está trabalhando, seja cuidando da nossa casa, o quanto que o nosso fazer, ele inspira o brincar das crianças, a capacidade das crianças brincarem de forma concentrada, criativa. Eu não tenho que ficar ali em cima da criança, entretendo e inventando atividades para ela o dia inteiro. É claro que vão ter momentos que eu vou me conectar, que eu vou sentar, que eu vou brincar. Aqui a gente tem jogado muitos jogos. Às vezes a gente tem, eu e o Rafa estamos batendo corda, que a gente está ensinando o Lucas a pular corda. Então a gente brinca com eles em alguns momentos, sim. Mas tem muitos momentos que a criança ela vai ficar sozinha e que ela vai se inspirar nesse nosso fazer. E que ela pode participar, né? Às vezes eu tô cozinhando, aí bebezinho, então eu lembro dos meninos pequenos, assim, eu deixava vasilhas, assim, uma gaveta, né? Que eles podiam mexer, então eles ficavam ali, eu tô cozinhando e eles ficavam ali, né? Nossa, Cozinhando. hoje mesmo aconteceu algo muito incrível, assim, que eu tenho pensado nessa rotina, né, agora na quarentena, assim, porque eu também tenho uma funcionária em casa, né, e ela tá na casa dela agora, então, assim, eu e o João assumindo tudo, assim, a gente sempre assumiu, mas isso já era algo comum pra gente, a gente nunca só terceirizou isso, mas claro que agora, desde que o Matias chegou na nossa vida, algumas coisas estavam mais concentradas, né, nas mãos da nossa funcionária. E aí agora, o que eu tenho feito? Assim, se eu preciso fazer alguma coisa de casa, eu tiro um tempo anterior para estar 100% com o Matias. E aí depois eu sinto que para ele fica mais fácil de entender quando eu preciso sair. Então, por exemplo, a gente almoçou e aí o João foi trabalhar, foi pro escritório trabalhar, e aí eu fiquei com ele e comecei a fazer uma brincadeira. A gente brincou, explorou a brincadeira e tal. E aí, na hora que eu senti que tinha dado, eu falei com ele, filho, agora a mamãe precisa passar as suas roupas. Então agora você vai brincar à vontade, sozinho, o espaço tá aqui, eu tô aqui do seu lado, tô aqui pertinho, mas eu vou estar mais concentrada nas suas roupas. E aí, assim, ele aceitou super bem, porque eu já tinha tido aquele momento com ele. Total. E aí ele foi brincar. E eu passando roupa e observando o brincar dele, sabe? Foi justamente isso que você falou, assim, um brincar super concentrado. Ele não tava me imitando, ele até ficou muito curioso com o ferro, assim. E aí eu mostrei para ele como que a roupa tava quentinha, que a gente não podia encostar no ferro, ele não podia encostar porque o ferro estava quente. Mas ele foi, sabe, pegando os outros objetos, explorando e brincando. E ficou assim durante um bom tempo. Então, acho que é isso que você falou, né? Também, assim, o nosso fazer, ele inspira a criança a fazer algo. Claro. Também, né? Sim. Ô Mari, isso daí, né, assim, o quanto que a criança, né, ela tá buscando essa conexão com a gente o tempo inteiro, né, assim, ela tá buscando ser nutrida mesmo pelo nosso olhar, por essa conexão, pela nossa presença. Mas quando ela se sente abastecida, né, e foi o que você fez, você teve ali um tempo com ele, né? Se a gente nutre essa criança, se a gente tem um momento que eu estou verdadeiramente presente, às vezes é o café da manhã. Quantas vezes eu estou sozinha com o Lucas, e isso desde que ele é pequenininho. Eu tomo um café da manhã com ele, e no café da manhã a gente se olha, a gente canta, a gente tá muito presente um para o outro, ou a gente joga um jogo e tá todo mundo ali. Naquele momento, aquela criança se sente nutrida e abastecida e depois ela tem força para ir e brincar sozinha e sair. Ela tá segura, porque ela sabe. E como você falou, assim, você o tempo inteiro nomeando e comunicando para ele o que está acontecendo. Agora a mamãe vai fazer isso. Essa criança, isso traz uma segurança. E essa força para a criança ir e brincar sozinha. Às vezes tem gente que fala assim, meu filho não brinca sozinho. E a gente acredita que a gente tem que ficar ali entretendo. Quantas mães, diante dessa possibilidade da quarentena, e isso eu recebi por mensagem, assim, estavam com medo desse encontro com o filho.
de ficar tanto tempo com o filho. Como assim que eu vou ficar 24 horas com meu filho? Né? Quem sou eu sem essa escola, sem a minha funcionária, sem alguém para me ajudar, sem a avó, sem a rede de apoio que me ajuda com essa criança? Porque a gente acredita que a gente tem que estar ali o tempo inteiro. E não é assim. A criança, ela consegue ir e se organizar sozinha e às vezes ficar entediada e se frustrar. E isso é importante. E ela consegue, quando ela está nutrida também, ir e ficar ali entretida e concentrada e brincando com a presença dela, né? Se nutrindo e se satisfazendo e se envolvendo ali com a presença dela. E isso é demais, assim, né? Hoje mesmo uma cliente minha estava me contando que ela ficou, que a filhinha dela hoje precisou de um tempo e que ela ficou mais de 1 hora dentro do quarto com os livrinhos dela, com as coisas dela brincando. Aqui em casa sempre acontece também. E isso nasce, né, primeiro, dessa nutrição que a gente entrega, dessa presença, dessa disponibilidade de verdade que a criança sente, dessa comunicação clara que você falou muito bem, que você nomeou o que estava acontecendo, que ele ia ficar, para onde você ia, e também da nossa conexão com o que a gente... Se você está passando aquela roupa ali, chateada, frustrada, achando ruim de estar ali, ou se você está passando aquela roupa ali, nossa, que bom que eu estou podendo passar a roupa do meu filho, tô aqui, tô sentindo, tô presente para o que eu estou fazendo, naturalmente, assim, essa criança sente que tá tudo fluindo bem, assim, e ela fica, né? E a gente aprender também a lidar com os momentos de frustração da criança, né, claro. Por exemplo, Sim. o Matias, ele tá acostumado a ter eu e o João disponíveis para ele, assim, porque nós dois trabalhamos de casa e as tarefas da casa mais assumidas pela nossa funcionária. E aí, o que está acontecendo agora? Assim, tem horas, muito perto da hora do almoço, que a gente tem que estar lá, os dois, assim, sabe, um arrumando a mesa, o outro terminando o almoço e tal. E aí a gente começou a falar isso com ele, sabe? Olha, agora o papai e a mamãe, os dois estão ocupados, mas a gente está aqui perto de você. Agora os dois precisam se ocupar de tarefas da casa. Agora o papai vai varrer e a mamãe vai terminar o almoço. Você quer ajudar o papai a varrer? Né? E aí a gente insere ele, né? Ele tá amando varrer, sabe? E preparar esse espaço. Mas tem momentos, claro, que ele se frustra, né? Da gente não estar ali. Hoje Sim. mesmo eu percebi que ele estava mais frustrado, assim, de manhã, porque a gente continuou tomando café na mesa e ele já tinha terminado, ele não queria mais comer. A gente falou com ele, olha, você pode brincar, o papai e a mamãe vão ficar aqui, a gente ainda vai terminar o nosso café. E eu vi que ele tinha ficado frustrado. E aí depois eu sentei com ele e falei, filho, você tá frustrado. Eu te entendo, a mamãe também fica frustrada às vezes. E talvez você esteja frustrado por outras coisas, porque às vezes você queria sair, pode ser que você esteja com saudade das pessoas. Eu também estou frustrada com isso. Mas a gente vai lidar com isso da melhor maneira que a gente puder, né? Se tiver alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar a se sentir melhor. E aí ele levantou e começou, e mudou, assim, sabe? Mudou o olhar, mudou o humor dele. Eu acho que ele realmente só precisava desse acolhimento, assim, sabe? Sim. Aí eu lembro que eu falei com ele assim, olha, tá tudo bem a gente ter dias que a gente acorda assim, sabe? Diferente, tem dias que a gente não tá afim das coisas e tá mais chateado, incomodado. A gente não precisa acordar feliz e sorrindo todos os dias, né? Tá tudo bem. Sim. E aí ele foi, sabe? Seguiu. Assim. Sim. Então acho que é isso também. A gente ter coragem para enfrentar as frustrações, né? Porque Sim. essa coisa da gente ficar inventando uma coisa toda hora para acontecer muitas vezes porque a gente também não quer lidar com a frustração da criança, com o tédio, né? Que vem nesse momento desafiador dentro da rotina, né? Sim.
Sim, total, assim, né? Eu acho que e é a partir desse tédio, né? Assim, dessa frustração, ela é importante para o crescimento, para todo ser humano, assim, né? Para a gente perceber essa impermanência que é a vida e que a gente está se dando conta dela de uma forma tão gigantesca agora, assim, né? Que a gente não tem esse controle. E isso é importante porque a criança ela vai entender que esse outro, né, que esse pai e essa mãe, que ele depende ainda, porque a criança depende da gente, né, para atender as necessidades dela, mas ela vai entender que esse outro, ele é impermanente, que hora ele vai estar e que hora ele não vai estar. E que quando esse outro não está, se ele me acompanha bem, se ele reconhece as minhas necessidades, se ele nomeia para mim o que vai acontecer, eu consigo encontrar esse eixo interno que me mantém aqui de pé e parado e centrado em mim, mesmo quando esse outro não está. Mesmo quando a mamãe não está disponível. Mesmo a mamãe tem que fazer algo, né? E o papai tá varrendo e a mamãe tá cozinhando. E eu tô aqui. Mas eu encontro esse eixo. Porque eu sei que eles vão, mas eles vêm. E isso vai gerar raiva, vai gerar uma série de emoções? Vai. Mas essa energia também dessa raiva, dessa frustração, dessa agressividade, isso é uma mola propulsora para esse crescimento. A gente cresce a partir daí. É uma energia que leva a gente para ação, para movimentos, para a própria criatividade. Então, a criança, muitas vezes, precisa desses limites de se sentir frustrada. Porque a partir desses limites, dessa frustração, ela começa a criar, ela busca, às vezes ela vai ver uma coisa, ela começa a se movimentar, ela vai ver uma coisa que ela nunca viu, ela vai criar uma relação com algo, com algum objeto da casa, com algum brinquedo que ela ainda não experimentou. Mas é importante, a gente não tem que estar entretendo os nossos filhos e enchendo eles o tempo inteiro. Né? Maravilhoso. Nossa, quanta riqueza, nós estamos né? na hora, né, Mari? Sim. Daqui a pouco o Instagram avisa que vai ser. Desliga, gente. Ah, Clarissa, muito bom estar aqui com você, falar sobre ritmo, sobre rotina. Eu acho que a gente pôde trazer muitos pontos assim importantes de reflexão, né? E de sugestões aí para as pessoas poderem olhar para a experiência delas e para a relação delas com esse tempo que está acontecendo de forma diferente nesse momento para todo mundo, Sim. né? Muito obrigada por ter estado aqui comigo para compartilhar sobre ritmo e rotina. Mais uma vez aprendi bastante com você também. Ah, obrigada, Mari. Eu também. Obrigada a todo mundo que está aí. Obrigada, Mari. Gente, essa live que a gente fez, ela faz parte de uma série de lives que aconteceram com outras educadoras parentais também, né? Mari, amanhã tem mais uma com... Eu não lembro quem que é amanhã? É a Nanda? Eu acho mudou, que a Nanda é a Bianca. e a Ana É a Cecília Bianca, acho que é a Bianca. Ah, é a Ana Cecília e a Bianca, não é? Eu acho, é a Bianca Solero. Isso. Mas a gente está divulgando, vão acontecer ainda várias lives. Assim, eu acho que já aconteceram essa semana, né? A maioria. Mas isso, vai ficar salvo? Também estão salvando, colocando. A Maíra salvou no canal do YouTube dela, que é o canal do Canto Maternar. Pois é. Essa aqui também eu vou deixar salva aqui no Instagram. E aí depois eu baixo para a gente poder colocar no nosso IGTV e canal do YouTube também, tá? Claro. Beleza, Mari, beleza. Obrigada, adorei a conversa. Vamos fazer mais vezes. Que bom. Obrigada, gente. Vamos. Beijo, Ju. Em breve, beijo, né, pessoal. a gente faz mais junto. Sim. Um beijão para vocês. Beijo, boa noite. Tchau.